essa série de mensagens que a gente está terminando hoje, ela está dentro desse tópico do vivendo em amor. E por isso que a gente está falando, fora do comum, vivendo o amor extraordinário. E a gente está falando de um contexto de igreja. Né? A gente vai viver esse amor fora do comum num contexto de igreja, num contexto de irmãos em Cristo, num contexto de pessoas que foram salvas, resgatadas e perdoadas por Jesus para viver uma nova vida. E nessa nova vida, elas conseguem, por meio da graça, por meio da bênção do Senhor, viver um amor fora do comum, viver uma realidade diferente do que a gente tem visto. De fato, o mundo hoje fala muito de amor, mas ele não encontra, ou melhor, ele não consegue chegar naquilo que a Bíblia fala que é amor. A gente fala muito de empatia, de simpatia, de não sei o quê, você tem que ter, olhar o outro, mas não chega ao que Jesus fala sobre o amor como uma entrega extraordinária. E a gente está buscando viver aqui não um mundo conforme não um amor conforme é instruído, ditado pelo mundo que nós vivemos, pela nossa cultura ou pelas novelas de televisão e séries da Netflix. A gente busca viver o amor que é expresso e revelado pelo próprio Deus que é amor. Né? Deus é amor, a palavra do Senhor ensina isso para a gente, que Deus é amor, ou seja, o amor é parte da essência divina. Não é o amor um Deus. Né? Isso é bom a gente falar, o amor é Deus. Não. Não existe essa coisa, a gente não pode elevar uma das características de Deus como sendo a única característica de Deus. Então, Deus não é só amor, ele é amor também, assim como ele tem outras características que fazem parte da sua essência. Eu estava conversando, só para vocês terem ideia do que a gente está falando, estava tendo uma conversa com o André aleatória, assim, e a gente estava falando dos números, como os números vieram a existir e tal. A gente entrou lá, o pessoal lá na antiguidade tinha que fazer diferenciação das quantidades, eles não sabiam, aí vocês fazem os símbolos para representar a quantidade. Aí até a gente falou assim que no desenvolvimento da questão matemática, eles chegaram a uma coisa na conta de somar, sabe, que você tem o vai 1. O vai 1 ele acontece quando você chega ao 10. Você sabe por que isso? É porque a gente tem 10 dedos na mão. Aí ela estava me explicando que se tivesse 6 dedos, o vai 1 seria no 6. Que aí faria um negócio aí, de desenvolvimento assim, enfim, uma conversa boba. Mas aí a gente estava falando que, por que eu estou explicando isso? Porque, embora essa noção de números foram os seres humanos que inventaram os números, a noção de pluralidade, de quantidade, ela é uma característica própria de Deus. Que ele é um, mas ao mesmo tempo ele é trino. Né? Então, assim, desde que a eternidade existe, que a gente não tem como mensurar isso, você já tem a noção de quantidade. Para nós, chega depois e a gente descobre isso. Mas para Deus ali, ele em si, ele é quantidade, ele é único, é uma coisa assim, muito fora do que a gente pode compreender, mas que foi revelado. Então, dessa mesma maneira, você tem a característica do amor de Deus, que é parte da sua essência, que é dado a nós. Então, consequentemente, quem não está em Deus pode viver nuances desse amor, mas só pode viver esse amor de verdade, plenamente, quem está unido com Deus. E só existe uma maneira que Deus revelou que dá para se unir com Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. E aí a gente vai desenvolver um pouco mais isso mais para frente, mas eu queria pontuar isso porque isso vai nos levar ao ambiente da comunidade de discípulos. O ambiente onde o ambiente que é formado por pessoas que foram amadas e perdoadas por Jesus. E nesse ambiente, onde as pessoas foram amadas e perdoadas por Jesus, há um convite para viver um amor que é fora do comum. Um amor que excede o que a gente vê por esse mundo. Tá? Mas a gente vai desenvolver tudo isso que eu falei mais para frente. Bem, o tema de hoje, então, a gente está falando da comunidade do perdão e da bondade. A gente já falou de comunidade misericordiosa, comunidade graciosa, comunidade hospitaleira, comunidade generosa, a comunidade que se reconcilia. Hoje a gente vai falar
a comunidade do perdão e da bondade. Tá? E o texto a gente vai ler agora, Gênesis capítulo 50, versos 15 a 21. Eu vou ler, eu peço para vocês acompanhem. A palavra do Senhor diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: Peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante deles e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra, que Ele edifique os nossos corações nessa noite. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Bem, algumas pessoas costumam, e aí falando de perdão, algumas pessoas costumam dizer que perdoar é esquecer. Né? Você esquece aquilo que a pessoa fez com você e você, enfim, aquilo não faz parte mais da sua vida. Mas eu vou questionar esse posicionamento, porque eu não acho que perdoar é esquecer. Eu acho que você perdoa apesar de não esquecer. Que a verdade é que você lembra. Mesmo que você tenha perdoado alguém de um mal que tenha feito a você, você se lembra do que aconteceu. Você pode falar, sim, mas é figurado. Tá, então eu posso falar que perdoar é biscoito. Sei lá. Mas falando objetivamente, perdoar não é esquecer, porque a gente se lembra do ocorrido. Pode acontecer. Ah, pô, foi há tanto tempo isso, eu nem lembrava. Né? Mas, via de regra, principalmente se foi algo muito marcante, muito prejudicial, danoso na sua vida, certamente você vai se lembrar por muito tempo, talvez até o final da vida. Né? E aí, se perdoar é esquecer, se a gente se lembra, então a gente não perdoou, né? E aí tem gente que fica assim, eu perdoei, mas eu ainda lembro, então eu não perdoei. Não, bem, eu questiono, eu não acho que seja assim. Não me parece que perdoar seja esquecer. Bem, você tem a Bíblia falando que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento e Ele fala que de modo nenhum me lembrarei dos teus pecados. Ele fala isso. Mas a gente consegue compreender que quando Deus está falando dessa maneira, os profetas, os salmistas, eles apresentam dessa maneira, a gente está trazendo um tema que quando a gente fala quando a gente fala de um Deus que exerce justiça sobre todo o pecado. E uma vez que ele decidiu perdoar o pecado da gente, significa que no momento dele exercer a ira, ele não trará à baila ou à tona aquele pecado que nós cometemos, porque aquilo já não faz mais parte do contexto que nós estamos vivendo ali com Deus, porque Ele perdoou a gente. Não significa, vocês acham que Deus se esquece de alguma coisa? Deus não é que nem a gente, eu me esqueço a senha do meu e-mail o tempo todo. Enfim, não sei a senha do banco. Tem que botar lá o dedinho automático, se der ruim naquele negócio do dedo da identidade lá, já era. Não sei a senha do banco, tem que fazer outra, enfim. E ainda mais que agora botaram uma aproximação no cartão, aí que você não digita a senha, cara, chora. Então, assim, claro que Deus se lembra. Claro que Deus não apaga de sua memória nada do que aconteceu. No entanto, ele decide não trazer à tona porque houve alguma situação que fez com que aquele pecado fosse removido de alguém. Então, isso significa a ideia de Deus não se lembrar dos nossos pecados, quando ele promete em profecia, isso é uma profecia, que não me lembrarei dos teus pecados. Significa que ele não aplicará sua justiça contra aquele pecado, porque aconteceu alguma coisa que fez com que ele
resolvesse esse problema e nos tornasse livre ali naquele momento. Bem, me parece mais que, e eu vou defender esse argumento, me parece mais que perdoar lembra mais a ideia de você assumir o prejuízo. E ainda pensando sobre a questão do esquecimento, como é que você vai esquecer? Como nós podemos esquecer, de fato, alguma coisa que... Deixa eu só botar o meu no silencioso aqui, que ele está piscando aqui. Como é que a gente pode esquecer, apagar da nossa mente um grande mal que foi feito a nós? Talvez assim, aquele que a gente, na pré-infância, que a gente não lembra direito, né? Mas depois de uma determinada idade, as coisas deixam feridas, as coisas deixam marcas. Então, como é que eu não vou me lembrar, como é que eu vou esquecer, apagar da minha memória alguns acontecimentos que afetaram a minha vida de modo profundo? O máximo que eu consigo fazer, e que muitos de nós fazemos e que traz mal para a gente, é esconder, fingir que não existiu. Você enterrar aquilo em algum lugar e você fazer um esforço para não se lembrar daquilo, mas aquilo está lá. Você se engana, você, não sei o quê, mas está lá. Tanto que você evita ir naqueles locais, naqueles pontos, tocar em determinados assuntos, porque aquilo vai mexer em feridas que estão abertas no seu coração, na sua vida. Bem, me parece então que perdoar tem mais a ver com assumir o prejuízo. Ou então a ideia de pagar o preço que outra pessoa tinha que pagar. Né? Outra pessoa tinha que pagar um preço, e aí você paga o preço que aquela pessoa tinha que pagar. Eu gosto de usar essa linguagem financeira, da dívida, do pagar, quando a gente fala de pecado, porque Jesus faz isso. Jesus, quando conta uma parábola, lembra? Eu vou falar dessa parábola mais lá na frente, mas lembra que ele fala da parábola de um cara que devia dinheiro para o rei? Ele está falando de perdão ali, ele está comparando perdão à medida financeira. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, como é que ele fala sobre o perdão? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos devem. Então, eu acho que essa linguagem pode ajudar a gente a compreender melhor o perdão, porque Jesus vai ensinar isso para a gente perdoar as dívidas, né? Como nós perdoamos aqueles que nos devem. Ou seja, o perdão acontece quando uma dívida é perdoada. Agora, vamos lá, o brasileiro é um povo endividado. Quase todo mundo tem alguma dívida aí para... A pergunta é, as dívidas somem? Elas desaparecem? Elas não desaparecem. Rafael, depois de 5 anos caduca. Você sai dos órgãos de proteção ao crédito, né? Mas a dívida continua lá. O que o nosso país faz, o governo faz, é tirar você dali para você fazer mais dívida. Aí você pega um monte de cartão de novo, faz mais dívida. Deus te livre disso. Quebra esses negócios aí. Mas entende, a dívida não vai desaparecer. Vai estar registrada em algum lugar, no banco, você depois vai ter dificuldade. Não some. Ela não desaparece. A dívida sempre vai existir, mesmo depois que você morrer. Porque quando você morre, os caras começam a ligar para os seus filhos para cobrar a dívida. Né? Então, assim, a dívida não some. A dívida não desaparece. Você não esquece da dívida. Né? Então, assim, vamos trazer um exemplo prático. Quando você perdoa alguém, é como se você tivesse assumido o valor daquela dívida e você resolveu pagar com o seu próprio dinheiro. Porque o pecado vai trazer a ofensa, o pecado, a ofensa, a agressão, tudo isso vai trazer um prejuízo. E esse prejuízo vai permanecer. Se alguém fez um mal a você, esse mal vai permanecer na sua vida, no sentido que causou uma marca no seu coração, na sua jornada. Você fez um mal a alguém, você pode ter certeza que isso causou um dano naquela pessoa. E aquele dano não desaparece. Não é, pimba, desapareceu. Né? Por quê? Porque eu falei perdão. Eu disse perdão, aí pum, acabou, não tem mais nada. O que acontece é que elas vão deixando cicatrizes, marcas
Aí você vai aprendendo a conviver com aquilo. Agora, o grande problema é que muitas vezes isso fica aberto no nosso coração, a gente não trata, não cicatriza. Né? E aí a gente fica preso a vários problemas do passado por causa da ausência do perdão. Então, eu tenho argumentado e quero trazer você nessa direção que o perdão significa ou tem a ver com a ideia de você assumir o prejuízo. Se você compreender isso, você vai ter uma dinâmica diferente para trabalhar o perdão na sua vida. É assumir o prejuízo. Significa que você falou o seguinte: não, beleza, a pessoa me fez mal, ok, eu vou assumir esse dano. Eu vou pegar, isso aqui vai ser parte da minha vida agora, aconteceu, eu vou trabalhar para que isso seja cicatrizado no meu coração, para que Deus trate, mas o dano aconteceu, não vai mudar, não vai desaparecer, ele está lá e eu vou assumir o prejuízo disso. Então a ideia que você tem de perdão é justamente essa. Quando eu vou falar um pouquinho disso mais lá na frente, mas quando você é perdoado por Deus, é exatamente dessa maneira que funciona. Né? Como que a gente é perdoado por Deus? Porque chegou alguém e pagou o preço da nossa dívida. Alguém chegou lá e falou: olha, o Rafael cometeu um monte de pecado, um monte de atrocidade. Ele foi rebelde a Deus, ele não glorificou o nome de Deus como era para ele ter feito desde o início da vida dele. Então, Rafael, que sou eu, estou em pecado. Se eu estou em pecado, eu estou debaixo da condenação de Deus. Porque Deus é justo, a justiça é uma característica divina. Se Deus deixa os pecados impunes, significa que ele não é justo. Se a maldade continua solta e ele não fizer nada, significa que ele não é justo. Então Deus, sendo justo, ele vai me cobrar pelos pecados que eu cometi, pelas dívidas que eu contraí com o Senhor. Acontece que, no momento que eu sou cobrado dessa dívida por Deus, você tem uma decisão de Deus, que é a decisão de assumir o prejuízo. Em outras palavras, é como se Deus olhasse para nós e falasse assim: cara, eles não vão conseguir me pagar. O que eu tenho, Rafael, pastor, o que eu tenho que eu posso oferecer para Deus que compense toda a maldade que eu fiz na minha vida, toda a falta de glorificar o nome de Deus que eu exerci na minha vida? Não tenho nada, eu não tenho nada que eu possa chegar para Deus e falar: Deus, está aqui, ó, cumpri a minha parte. Fiz a minha parte, ó. Eu fui um bom religioso, eu fui um cara que não fez o mal, não matei, não roubei, não fumei, não cheirei. Aqui, apresento. Fui um cara honesto. A Bíblia fala que tudo isso, diante de Deus, da sua majestade e soberania, é como se fosse um trapo de imundícia. Não é nem o mínimo que a gente pode fazer. Então a gente tem uma dívida. Eu tenho uma dívida incalculável com Deus, que ele olha para mim, olhou para você, olhou para nós, olhou para a humanidade e falou: eles não têm como pagar isso. Eu vou assumir o prejuízo. E Deus toma, ele assume esse prejuízo para si, toma esse prejuízo para si. Mas assim, percebam que não fica um negócio assim que Deus fala: não, beleza, tomei o prejuízo, tá bom, vou seguir a vida. Cara, o preço é alto. O preço é muito alto. Custou a vida do seu filho unigênito. A forma que Deus decidiu perdoar a gente foi derramando a sua ira sobre o seu próprio filho. Então você pode pensar: mas Deus fez isso com o próprio filho. Mas o filho se voluntariou ao mesmo tempo. O filho quis fazer isso. O filho quis manifestar amor por nós. Então Jesus, o Cordeiro inocente, ele vem a esse mundo com a missão de morrer por pecadores. Por isso que ele fala: o meu sangue derramado em favor de muitos pecadores. Então Jesus, quando vem para essa terra, ele encarna nesse bebezinho que nasce na manjedoura, que a gente vai começar a comemorar esse mês que vem, o Natal. Ele já vem com essa missão de pagar a dívida que era nossa, de trazer perdão para o seu povo. Então a vida inteira de Jesus é vivida de modo que ele tenha todo crédito, digamos assim, porque Jesus glorificou a Deus, Jesus não pecou, Jesus exerceu o seu ministério, Jesus viveu a sua vida inteira em comunhão com o Pai.
Jesus foi o homem perfeito, o ser humano perfeito, e que não falhou em nada, cumprindo a justiça de Deus. E ele vive dessa maneira, entendendo que num determinado momento, mesmo ele que viveu a vida da maneira mais santa e justa possível, ele seria tratado como alguém que viveu a vida da maneira mais porca, irresponsável e pecadora que podia ser. Ele vai para a cruz como um pecador, mesmo tendo sido justo, santo a vida inteira. E naquela cruz, ele morre como um pecador, sem ter cometido pecado, porque ele estava assumindo o prejuízo. Então você lembra que na cruz, Jesus, quando está sendo agredido, espancado, surrado, ele fala uma frase que é chocante. Ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essas palavras, é claro, estavam sendo ditas para aqueles homens que estavam espancando ele ali, mas essas palavras ecoam e chegam a nós também. Jesus naquela cruz estava pagando o preço do nosso pecado. Então entende como essa linguagem financeira ajuda a gente a entender perdão? Porque perdão tem a ver com assumir prejuízo. Perdão tem a ver com você pagar o preço. Então alguém te fez o mal, você, para perdoar essa pessoa, você é como se você estivesse ali assumindo que aquela pessoa não vai trazer o reparo para você. E aí, em outra linguagem, talvez uma linguagem mais simples, para ficar bem fácil da gente entender. O perdão é quando você pede, perdão é quando alguém te pede dinheiro emprestado, você empresta, aquela pessoa não te paga, e aí ela vem e pede de novo, e você, em vez de você emprestar, você dá dinheiro para ela. É isso que é perdão. No que a Bíblia coloca assim, no que Jesus está falando, é isso. Porque assim, qual é o comum, gente? Emprestei dinheiro, o cara não me pagou. O que eu faço? Nunca mais empresto. Esse é o comum. O que é o fora do comum? O cara pegou dinheiro comigo, não pagou. Da próxima vez, eu não vou emprestar, eu vou dar. Esse que é o fora do comum, não é? Isso é normal? Não é, mas é o modo que a gente é chamado para viver. É desafiador, né? É contrassensual. Mas é isso, porque a Bíblia fala... O que a Bíblia fala sobre você emprestar dinheiro ao irmão? Você empresta dinheiro a alguém, empresta como se estivesse dando. Não nutra a expectativa de ter aquele dinheiro de volta. Você está emprestando, considere dar. Não é? É fora do comum. Mas é isso, tá? Então, é uma maneira assim, radical de você entender o que é o perdão na prática. Porque o grande problema nosso é que a gente, muitas vezes, quer pagamento pelo nosso perdão. Eu vou falar isso mais lá na frente. Mas vamos falar um pouquinho aqui de José. Só para lembrar o que está acontecendo, né? Você sabe que José era um garoto, quando ele teve sonhos, e ele, vou tentar resumir assim muito rápido, né? Os irmãos dele tiveram ciúme dele, o pai amava mais ele do que os outros, aí fala, vão matar. Não, aí não mataram, vão venderam como escravo. E aí José é vendido como escravo, ele é levado para a casa de um homem chamado Potifar, ali ele é acusado injustamente de assédio com a mulher de Potifar, que queria ele, mas ele rejeitou, e ela simulou ali um assédio, ele foi preso na cadeia. Ele ajudou muita gente lá, ele ficou como chefe da cadeia, mesmo sendo prisioneiro, e lá 2 amigos tiveram sonhos, ele ajudou aqueles amigos, e ele falou, quando você estiver lá com o faraó, um dos 2, né? Quando você estiver lá com o faraó, lembra de mim e tal. O cara chegou diante do faraó e esqueceu dele. Ficou abandonado na cadeia lá há um tempão, até o dia que o faraó teve um sonho, e ele falou, eu preciso de alguém para interpretar. Esse camarada, o copeiro, lembrou, rapaz, tem um cara lá na cadeia, eu tinha esquecido dele. Aí ele chama ele aqui. Aí chamou ele, interpretou o sonho do faraó, deu uma solução maravilhosa. Vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Nos 7 anos de fartura, você acumula um monte, para nos 7 anos de fome você poder vender isso tudo aí. O faraó gostou da ideia e nomeou José governador do Egito para ele executar esse plano, que deu super certo. No 2º ano da fome, já no 9º ano que José era governador do Egito, aparece um grupo de pessoas lá pedindo para comprar comida. Eram os irmãos de José que tinham vendido ele como escravo. José começa ali uma história, né? Enfim, depois você lê lá, mas chega um momento, Gênesis 45, onde José se rebela e eles têm uma reconciliação ali. José manda trazer o pai, Jacó,
para o Egito, e ali ele oferece uma terra, os hebreus eles vão passar a viver ali na região do Egito, e até que no capítulo 49 ele tem a bênção, e no finalzinho Jacó morre. Quando Jacó morre, né, aí José está ocupado com o sepultamento e tal, aí chega no versículo 12 finalmente, quando os irmãos de José perceberam que papai morreu. Fala, ih, rapaz, papai morreu. Papai morreu, agora Jacó vai vir comer o nosso fígado. É isso, eles perceberam, e certamente eles ainda estavam presos nisso, porque já havia tido uma reconciliação ali, eles já estavam instalados, já estavam convivendo. José agiu com generosidade com eles, hospitalidade, reconciliou-se com eles, chorou com eles, mas aquilo ainda estava lá presente, né? Pelo menos no entendimento dos irmãos de José. Então eles falaram, olha, José vai vir para a gente, então vamos mandar um recado para ele. E aqui acontece uma coisa, não está escrito isso em algum outro lugar. Então eu não sei se de fato Jacó disse isso, ou se eles inventaram isso, se eles tentaram enganar José, mas eles mandaram falar assim para José, ó José, papai falou que antes dele morrer, ele falou para você perdoar a gente, né, para você não matar a gente. E eles fazem isso, José chora e tal, mas chega um momento que eles vêm diante de José e falam, olha, a gente está aqui porque a gente quer ser teu escravo. Eu acho interessante isso, porque eles estão ali para pagar a dívida, para pagar o mal. Eles chegam diante de José para tentar trazer uma reparação. Eles falam, agora nós seremos teus escravos. Lá nós vendemos você como escravo, agora nós queremos ser seus escravos. Então José, nesse momento, ele responde, nada disso. Fiquem tranquilos. O que aconteceu foi para o bem, Deus mudou o mal em bem, foi para salvar a vida de vocês que eu passei por tudo aquilo. Vamos ficar de boa. Além disso, além de vocês ficarem de boa, eu vou sustentar vocês e vou sustentar os filhos de vocês. Pode aproveitar, né? José tinha como fazer isso. Bem, a gente percebe aqui esse movimento de bondade e perdão e bondade da parte de José para com seus irmãos. José não apenas perdoou, como também passou a exercer uma bondade imerecida, trazendo sustento para os seus irmãos e para as famílias deles. Bem, esse é um resumo, né, do que a gente leu, da história de José, e a gente vai buscar aprender algumas coisas. Eu tenho trazido essa percepção, que perdoar é assumir o prejuízo. No entanto, Deus nos deu sabedoria e graça para fazer como Moisés fez, como José fez. Você lembra que num determinado momento José traz ali o entendimento seguinte, olha, o mal que vocês fizeram a mim, na verdade, Deus transformou isso em bem. E Deus fez isso para salvar a vida de vocês, agora, no período da fome. Me parece que José aprendeu a trazer um significado novo para aquele problema do passado. Ele ressignificou algumas coisas e compreendeu os propósitos de Deus na vida dele, a partir daquelas coisas ruins que aconteceram na vida dele. Eu acho que essa é uma lição importantíssima, que nós precisamos aprender em Cristo, em Deus, a encontrar novo significado naquilo de ruim que aconteceu conosco, até mesmo naquilo que foi causado por alguém, que prejudicou a gente, que abusou, que agrediu, que ofendeu, que defraudou, que abandonou. Talvez a gente tenha uma oportunidade em Deus de compreender que aquilo que aconteceu, por mais terrível que tenha sido, por mais trágico que tenha sido, pode ser algo que possa ser algo que venha contribuir para o nosso bem. Afinal de contas, nós lemos nas Escrituras que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, gente, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é todas as coisas. Até aquilo que é ruim. E eu confesso para vocês, é uma coisa que para mim é difícil de compreender ainda. Eu creio nisso. Eu creio nisso porque Deus revela. Eu creio de todo o coração.
Mas quando eu paro para pensar, eu fico assim, cara, mas como que isso acontece? Como é que uma coisa tão ruim que aconteceu na minha vida pode ter sido, pode ser alguma coisa que cooperou para o meu bem? Talvez eu ainda não entenda porque o momento não chegou, ou eu não tenha maturidade suficiente ainda para entender como que Deus trabalhou aquilo na minha vida. O fato é que eu olho para José e vejo alguém que percebeu que quando ele foi, quando tentaram matar ele, quando os irmãos tentaram matar ele percebeu que quando ele foi vendido como escravo, que o fato, né, dele ter sido vendido como escravo, quando ele percebeu que o fato dele ter sido preso injustamente, quando ele percebeu que ele ficou abandonado naquela cadeia, sem ter feito nada. Poxa, ele olhar para isso e falar, cara, isso foi Deus trabalhando para o bem. Para mim é radical. Mas o que me ajuda a compreender isso é quando ele fala o seguinte, que foi para o bem dos seus irmãos. Isso para mim é mais radical. Foi para o bem de vocês que Deus me permitiu passar por tudo aquilo. E aí eu vejo em José uma coisa que eu acho que a gente precisa nutrir. José não tem um senso de protagonista ali. Ele não acha que tudo tem a ver com ele. Ele não acha que todo o sofrimento que ele passou foi para que ele fosse exaltado depois. Ele consegue ter um discernimento, e isso para mim é ser semelhante a Jesus, tá? Ele consegue ter discernimento de que aquele mal que ele enfrentou, aquele sofrimento que ele teve, aquela dor que os seus irmãos causaram nele, no fim das contas foi para salvar a vida dos seus irmãos, daqueles que fizeram mal a ele. E parece que José tem uma clareza da sua vocação, do seu chamado ali enquanto homem de Deus, de que talvez o que Deus trabalhou na vida dele naquele momento das perdas não era necessariamente para que ele lá na frente fosse elevado. Por mais que ele tenha sido, ele foi feliz, ele foi abençoado. Mas ele podia ter pensamento assim, não, fiquem tranquilos, porque tudo isso que eu passei me fez agora ser feliz. Tudo isso que eu passei fez com que Deus me colocasse sobre todos. Não, ele reconhece que o que Deus fez ele passar foi para abençoar outras pessoas. Isso, pelo menos o choque que isso me causa é perceber que talvez alguns sofrimentos da minha vida não necessariamente vão ter a ver comigo. É claro que tem, mas talvez tenha além disso, sabe? Talvez sofrimentos da minha vida que eu passei, que foram tratados e curados por Deus, por mais que eu não entenda ainda o que Deus está querendo na minha vida com aquilo pode servir para alguém que está do seu lado passando por aquele problema. Porque Deus vai tratando conosco assim, vai colocando gente do nosso lado para ser nosso apoio, vai colocando você do lado de outras pessoas para que você seja apoio dessas pessoas. É isso que é fora do comum. Igreja, comunidade de Cristo, não é cada um por si. E Deus por todos. É todos por todos, Deus por todos. E a gente caminha junto. Isso é que é fora do comum. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu vejo um José que aprendeu a ressignificar coisas do passado dele. Mas vejam, José não está inventando uma historinha, sabe? A gente às vezes cria uma realidade alternativa para fugir do mal que aconteceu, do dano que sofremos. José não está fingindo que não aconteceu. José não está criando uma alternativa. Ele não está justificando, sabe aquela coisa? Ah, não, ali eu entendo também porque que fizeram isso comigo. Ele também não está se vitimizando. Ai, tadinho de mim. Aliás, é interessante perceber que José, durante a sua jornada, ele não se vitimiza. Ele não chega a hora nenhuma para Deus. Ai, Senhor, olha o que estão fazendo comigo. Ai, me abandonaram. Ai, me largaram, me venderam. José não faz isso. José não reclama. Não se vitimiza. Ele continua avançando, ele continua suportando, até que lá na frente ele percebe o que Deus fez. Bem, o que aconteceu no passado, aconteceu. Mas em Deus nós podemos ter outra dimensão daquilo que aconteceu. Nós podemos optar em viver sempre presos à dor e ao sofrimento que nos foi causado, ou podemos sair disso, olhar as coisas a partir dos olhos do Senhor e perceber sentido divino naquilo que aconteceu.
É aprender, de repente, a falar como José. Olha, eu passei por muitas coisas ruins, mas Deus transformou aquilo tudo em coisa boa. Talvez você ainda não esteja vendo isso, mas você pode passar a ver. Você pode passar a ver. No entanto, para que isso aconteça, você precisa assumir o prejuízo. Precisa perdoar. Perdoar é assumir o prejuízo. Alguém fez algo a você e isso não vai ser reparado. Entende? Não vai ser reparado. Ah, mas Rafael, olha só, se a pessoa chegar para mim, eu não perdoei, mas estou disposto a perdoar. Se essa pessoa chegar para mim e falar que errou comigo e pedir perdão, eu vou perdoar, porque eu sou crente. Eu perdoo. Mas veja, você consegue perceber que quando você exige que alguém chegue a você e peça perdão, você está cobrando um preço? Você, de alguma maneira, está sendo reparado pela vergonha que aquela pessoa vai ter que suportar de vir e te pedir perdão. Então, muitas vezes, esse senso nosso de que vou perdoar, mas a pessoa precisa vir para mim pedir perdão, é muito uma ideia de um preço que você está colocando ali. Eu sei que isso é difícil, tá, de trabalhar. Então, quer dizer que eu vou perdoar sem a pessoa nem me pedir perdão? Depende, você quer ser liberto? Você quer ter uma nova vida? Você quer se desprender das amarras do passado que tanto te corrói? Você perdoa, mesmo quem nunca vai te pedir perdão. Mesmo quem nunca vai te pedir perdão. Vou dar um exemplo meu. Graças a Deus isso não aconteceu, mas eu perdi meu pai quando tinha 15 anos. Meu pai morreu, eu tinha 15 anos. Imagina se meu pai tivesse feito alguma coisa muito grave comigo, graças a Deus não fez, mas fez uma coisa muito grave, e eu estava com muita raiva dele, eu não perdoei ele, ele morreu. Cara, ele nunca vai me pedir perdão. Morreu, pô. Não vai me pedir perdão. Então quer dizer que o fato dele não me pedir perdão, eu nunca vou perdoá-lo? Não, você tem que aprender a perdoar, você vai assumir o prejuízo daquele negócio. Porque senão você vai ficar preso a vida inteira num problema que você teve, numa dor que te causaram. E você não vai estar vivendo a liberdade que Cristo chamou você para viver. Na verdade, isso tudo são prisões que a gente acaba vivendo na nossa vida inteira. E o Senhor chamou a gente para sair dessas prisões. E sair dessas prisões vai requerer de nós um coração disposto a perdoar, mesmo quem nunca te pediu perdão. Tá? Agora, tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que eu tenho assim, certeza que é o que possibilitou José a viver isso, e a vivenciar isso, e a experimentar isso, e a trabalhar isso na sua vida. Que é o que hoje também pode fazer a gente trabalhar isso no nosso coração. Durante a trajetória de José, a gente percebe o tempo todo algumas palavras. Tanto quando ele é vendido como escravo, quando ele é acusado injustamente, quando ele está na cadeia, tudo isso você tem uma frase que está sempre presente nesses textos. A frase fala o seguinte: e Deus estava com José. E Deus estava com José. Sim, Deus estava com José quando tentaram matar ele, que botaram ele lá no buraco e largaram ele. Deus estava com José quando ele foi vendido como escravo. Deus estava com José quando ele foi acusado injustamente. Deus estava com José quando ele estava abandonado na cadeia. E, obviamente, Deus estava com José quando ele se tornou governador do Egito, por aí vai. E Deus estava com José quando ele exerceu misericórdia, graça, perdão sobre os seus irmãos. Ele pôde passar por todas as lutas porque Deus estava com ele. Ele pôde passar e superar os seus traumas, perdoar os seus irmãos e agir com benevolência para com eles, porque José tinha absoluta consciência da presença de Deus em sua vida, em todos os seus momentos, em toda a sua existência. Você vê isso claramente quando, mesmo nos momentos ali de maior emoção, de choro, de dor, José consegue atribuir a Deus tudo o que aconteceu.
e falar, não, calma, foi por causa de Deus. E ele chega aqui, tem uma hora que ele fala, caso estou eu no lugar de Deus para cobrar essa dívida de vocês? A ideia é essa. Eles se apresentam como escravos e ele fala, caso estou eu no lugar de Deus? Foi Deus que fez tudo isso para que vocês fossem salvos. E aí ele fala amorosamente, amavelmente com aqueles irmãos. Bem, de fato, tudo isso foi possível porque José teve a consciência de que Deus estava presente. E tem mais uma coisa. José foi alguém que compreendeu que o seu sofrimento visava salvação de outras pessoas. Por isso que ele também é chamado um dos tipos de Cristo. Porque assim como José, Cristo compreendeu que o seu sofrimento seria a salvação de outras pessoas. Então, se a gente está falando de ser crente, de ser imitador de Jesus, nós estamos compreendendo também que, em alguma medida, os nossos sofrimentos podem beneficiar outras pessoas. Porque nós não vivemos a vida para nós, nós vivemos a vida para Cristo, nós vivemos a vida uns para os outros. Bem, esse mesmo Deus que estava presente em todos os momentos com José, esse mesmo Deus resolveu vir para estar conosco. Esse Deus estava presente com José o tempo todo, é o mesmo Deus que decidiu vir para estar comigo e contigo também em todos os momentos da nossa vida. Ele é o Emanuel, né? A gente vai entrar agora no Advento semana que vem. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é também o El Shammah, o Deus que sempre está presente. Ele veio ao nosso encontro para caminhar com a gente. Mas para que ele pudesse fazer isso, ele teve que pagar o alto preço. Ele teve que pagar com a própria vida. Ele assumiu a nossa dívida, morreu na cruz do Calvário, perdoou a gente por meio do pagamento, né? E aí sim ele passa a caminhar conosco. Você tem noção de que a sua salvação custou o sangue do Filho de Deus? Que é uma coisa muito séria, muito profunda. E eu vou falar, eu não daria a vida do meu filho, ainda sabendo que ele fosse ressuscitar depois, eu não daria, sei lá, pelo Superman. Sei lá, pensa no melhor ser humano da Terra. Se dependesse de eu dar meu filho para salvar essa pessoa, eu não daria. Eu não tenho condições de fazer isso. Mas Deus teve. Cara, se parar para pensar nisso, é loucura. Deus fez o impensável. Deus fez o impensável. Eu não daria a vida do meu filho por alguém bom. Deus foi capaz de dar a vida do próprio filho dele por alguém ruim. Por pecadores. E eu hoje sou salvo. Vocês que receberam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, vocês são salvos. Porque Deus derramou perdão e graça sobre as nossas vidas. O preço foi esse, foi o Filho dele, o sangue de Jesus. Bem, todo pecado, gente, gera dívida. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Todo mundo que peca está debaixo de uma terrível condenação. Uma terrível condenação. Ele assumiu uma dívida. Percebe aqui, mais uma vez, a linguagem das finanças. Acho que Deus é muito sábio ao trazer a linguagem das finanças para falar de perdão. Olha aqui, ele vai falar do salário do pecado. Salário é pagamento, né? O salário do pecado é a morte. Olha só que coisa interessante. Então, você vê que, uma vez que nós contraímos essa dívida com Deus, o nosso salário é a morte. É o inferno, né? Hoje em dia não se fala muito, não gosta muito de falar de inferno, mas o inferno é real. Pessoas vão para o inferno. Pessoas vão para o inferno. Aqueles que não se renderem a Cristo. Isso é uma revelação que a gente tem das Escrituras. Nós cremos nas Escrituras. Bem, mas Deus fez alguma coisa, né? Eu costumo pensar, eu não sei como é que vocês imaginam o dia do juízo final. Eu não sei. Mas para mim, é uma fila imensa. Você tem uma fila gigantesca. Um monte de gente assim esperando lá chegar a hora dele. Quando de repente ele chega,
Na minha cabeça é claro, tem um tribunal assim, uma tribuna, Deus está sentado ali e tem uma tela, um data show gigante assim. E aí, nesse momento, você é levado a ver os seus pecados que causam condenação para a sua própria vida. E aí parece que tem alguém assim, bem, você não viveu para a glória de Deus, você... Aí começa a apontar um monte de pecado que você cometeu para dizer o seguinte, você pecou, então o salário do pecado é o quê? Toma aqui teu salário, morte, inferno. Mas aí eu costumo pensar o seguinte, que quando chega a vez daquele que foi salvo, ele vai comparecer diante do juízo de Deus. Quando chegar lá, você pecou, fez isso, fez aquilo, não sei o quê. E agora? Aí nessa hora aparece Jesus, opa, pera aí, pai. Aqui, ó. Eu paguei por esse aí, a dívida dele foi paga. Com meu sangue aqui, ó. O selo, o Espírito Santo. Esse é meu. Aí Deus, na hora do julgamento, fala assim, tá, então pode ir pro céu, vai lá. Seja bem-vindo, meu filho. Você é da minha família. Então, assim, essa é a imagem que eu tenho. Desculpa, não é bíblico, não é teológico, mas é fruto da minha imaginação e da minha opinião ruim. Mas é isso, eu imagino, basicamente, essa imaginação, eventualmente, ela tem um fundamento teológico, que é o fato de Cristo ter pago o preço pelo nosso pecado. E a Bíblia fala isso, que o Senhor Jesus, no dia do juízo, ele vai confessar a gente diante do Pai. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Né? Então você tem uma dinâmica onde Jesus Cristo pagou o preço do pecado nosso e a gente agora é posse dele. E aí ele fala, e os meus vão comigo. Bem, então, gente, para caminhar aqui para o nosso final... Todo pecado gera dívida e Jesus assumiu as nossas dívidas. Ele pagou os nossos pecados sendo preso na cruz do Calvário. Então, quando Jesus morre na cruz, ele não morre porque ele desafiou o sistema, ele não morre porque ele era vítima da sociedade, ele não morre porque o Império Romano estava com medo daquilo. Pode ter essas nuances, mas o fato é que Jesus declarou algumas frases que Jesus disse. Ninguém tira minha vida, eu a dou. Ele também disse o seguinte, eu vim para morrer, né? Ele fala na hora da ceia, esse é o meu sangue derramado em favor dos pecados de muitas pessoas. Ele fala, o Filho do Homem vai morrer, mas vai ressuscitar no terceiro dia. Então ele traz declarações da sua própria missão, que consiste no fato dele morrer para salvar pecadores. Então, assim, não é à toa que ele usa ilustrações que remetem os seus ouvintes a essa perspectiva de pecado, de redenção. Tá bom? Então, esse foi o preço, a cruz, a morte no Calvário, foi o preço que Jesus pagou para estar com você hoje e te capacitar a perdoar, para que você seja liberto das amarras do seu passado. Se Jesus suportou a nossa dívida e ele assumiu a nossa dívida, será que nós não podemos também perdoar a dívida dos nossos irmãos? Aí aqui eu lembro da parábola de Jesus, porque eu creio piamente que eu e você podemos sofrer por causa da ausência de perdão. Porque Jesus teve uma hora que ele fala assim, na oração do Pai Nosso ele fala, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, a gente é perdoado à medida que nós perdoamos. Há uma comparação aqui, né? Assim como. Tem uma outra parábola que eu mencionei no início, agora eu vou focar um pouquinho mais nela. Essa parábola conta de um homem que devia... eu vou usar medidas financeiras nossas aqui. 100 milhões de reais. 100 milhões de reais ele devia ao rei. Sei lá como que ele contraiu essa dívida. Eu não consigo crédito para arrumar 100 milhões de reais. Ele contraiu uma dívida gigantesca com um rei. E Jesus conta essa história. Esse rei chega na hora de cobrar a dívida, vai ser preso, né? Porque ele não pagou. Aí ele pede misericórdia. Me dá misericórdia, me dá graça, por favor, não tem como pagar. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. O rei resolve perdoar a dívida daquele homem. E perdoar significa que o rei deixou de receber aquilo que era de direito dele. Ele ficou no prejuízo.
Passa um tempo, ele sai da presença do rei, esse homem que foi perdoado enormemente, e ele encontra alguém que devia R$ 25 para ele. 25,50. Devia ali 25,50 para ele. E aí ele falou, safado, vem cá que você está me devendo 25 prata. Não, eu vou te pagar, me perdoa. Pera aí, calma aí, irmão. Deixa eu só arrumar ali um trabalho ali. E aí esse cara que foi perdoado da dívida de 100 milhões, ele chegou para esse maluco que devia 25,50 para ele e falou, safado, vem cá, vou te colocar na cadeia até você me pagar os R$ 25 que você me deve. Evidentemente, a história chega no rei. O rei manda chamar o cara, mas o rei perdoou a dívida, tá? Ele não cobra a dívida de novo, não. Ele só fala assim, poxa, eu te perdoei, tu não perdoou o cara? Você me devia um montão e o cara que devia 25 tu não perdoou? Quer saber? Vai para a cadeia. E o texto fala, Jesus fala que esse homem que não perdoou, ele foi entregue aos torturadores. O que um torturador faz? Carinho? Um torturador conta histórias para você? Um torturador tortura. Torturador tortura. O que Jesus está ensinando ali é o seguinte, nós fomos tremendamente perdoados por Deus. A dívida que nós tínhamos com Deus era impagável, mas Deus perdoou a gente. Glória a Deus. Mas acontece que eu, como crente, chego numa determinada hora e falo o seguinte, cara, eu não vou perdoar essa pessoa porque o que essa pessoa fez me magoou muito. E você nutre essa ausência de perdão na sua vida. Você sabe o que o nosso amado Pai vai fazer? Cara, ele pode te entregar aos torturadores. Então, assim, tem muita coisa na nossa vida que não anda porque nós não perdoamos. Você pode hoje estar vivendo uma tribulação horrível na sua vida e a causa é ausência de perdão. Então, assim, perdoar é uma bênção, mas é uma questão de sobrevivência também. Nós precisamos aprender a perdoar. Bem, eu quero partir para o final já, porque José, além de perdoar, ele age com bondade. Aqui eu não vou focar tanto aqui, porque eu acho que o perdão é um tema mais complexo para nós. Mas quando perdoamos alguém, nós somos libertos para amar e servir essas pessoas de um modo poderoso. Isso é fora do comum, gente. Isso é extraordinário. Abençoar aqueles que fizeram mal a você em algum momento da vida é uma coisa normal, anormal. Mas é o que o Senhor Jesus está chamando a gente para fazer, porque Ele fez isso. Lembra lá do lava-pés, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos? No final ele fala assim como eu fiz a vocês, vocês façam com os outros. Façam uns com os outros. E uma das tônicas da Bíblia, do Evangelho, é que nós somos chamados para sermos imitadores de Jesus. Então, se somos imitadores de Jesus, a gente faz aquilo que Ele faz. E o que Jesus fez? Perdoou e abençoou. Ele continua nos abençoando. Glória a Deus por isso. Então, por certo, diante de alguém que ofendeu, magoou a gente poderia tomar uma atitude defensiva. E isso é normal. Isso é normal. Você pode falar assim, essa pessoa me magoou, então eu não vou ficar mais perto dessa pessoa, até perdoo, mas não quero mais contato. Mas a gente está falando de um ambiente diferente aqui nessa pregação. Está falando do ambiente de discípulos de Jesus. E eu vou precisar fazer uma diferenciação aqui, porque são temas complexos. Por exemplo, quando a gente está falando desse amor fora do comum, lembra que no início eu falei que só pode viver esse amor fora do comum quem está conectado a Jesus? Se você não consegue viver esse amor fora do comum com alguém que está fora de Cristo. A Bíblia fala, o apóstolo João lembra para a gente que não há comunhão entre luz e trevas. E ele está dizendo com isso que não há comunhão entre aqueles que foram salvos e regenerados por Cristo e aqueles que ainda fazem e habitam no império das trevas, que estão presos às garras de Satanás, às garras desse mundo. Então, para que haja essa comunhão verdadeira, ambos precisam ser salvos, resgatados, perdoados e viver com Cristo. Então, esse é o ambiente da comunidade que vive o amor extraordinário. Mas a gente também tem que aprender
que existem ambientes de pessoas que estão próximas de nós que a gente vai ter um trato ligeiramente diferente. Então, em algumas situações, você vai ter que estabelecer alguns limites. E aí é natural que você, diante de alguém que constantemente te faça mal, um narcisista, por exemplo, você estabeleça os limites. Você não fique preso ao mal que ele causou, mas você também não deve ficar próximo dele, permitindo que ele continue te fazendo mal. Você precisa dar um basta. Você não pode aceitar isso dessa maneira. Mas você perdoa. Não nutra no seu coração ódio, raiva dessa pessoa. Comece, por isso que o que a Bíblia fala é fundamental. Comece a orar por essa pessoa. Orem por aqueles que te perseguem. Orem por aqueles que fazem mal a você. Então, existem esses ambientes. Né? Como que eu lido com os de fora? Compreendendo as limitações que eles terão por não terem um coração quebrantado, por não terem sido alvos do perdão gigantesco de Jesus. Então, isso ajuda a gente a se situar. Né? O chamado para viver em amor, ele é preponderante para um convívio entre pessoas que foram redimidas por Jesus. E acredite, rapaz, mas aí a gente está excluindo os outros? Não, muito pelo contrário. Porque a Bíblia fala, Jesus fala o seguinte, que vocês vão ser conhecidos como meus discípulos se vocês tiverem amor uns para com os outros. Nós aqui. Então, o amor que nós nutrirmos um pelo outro vai causar impacto em quem ainda não vive esse amor. Então, é fundamental a gente viver esse amor para que outras pessoas sejam alcançadas por esse amor. Então, não é uma medida excludente, é uma medida de alcance na realidade. É uma medida que vai identificar, vai mostrar para as pessoas que ainda não têm Cristo que existe um amor diferente daquelas que elas estão acostumadas. Que existe uma libertação diferente, onde elas podem ser libertas do mal que foi feito a elas e transformar aquilo em bem, porque o Senhor está fazendo isso, porque o Senhor está próximo. Então isso gera impacto, gera transformação na cidade, gera mudança, gera gente querendo saber mais, gente querendo vivenciar aquilo, gente que vai chegar e falar, Rafael, eu nunca conheci um amor como esse, eu preciso experimentar isso, porque todos os amores que eu vivi, tudo era baseado em interesse, em vontade própria, em alguém se dar bem em cima do outro, mas um amor que me leva a buscar o interesse do outro em vez do meu, o amor que me leva a ser generoso com o outro em vez de ser generoso comigo mesmo. Isso é fora do comum, e esse amor fora do comum vai impactar o mundo que a gente vive. Tá bom? Eu tenho um desafio para a gente fechar essa pregação. Durante a semana, ore a Deus, converse com Deus. E busque ressignificar alguns acontecimentos ruins da sua vida. Eu estou pedindo para você visitar uma dor, visitar uma ofensa, visitar um abuso, visitar um abandono, visitar uma tragédia, alguma coisa. Ore sobre aquilo. Busque em Deus encontrar um significado novo para aquilo. É um exercício. Mas vai ser doloroso e tal. Então, assim, se for difícil, peça ajuda de alguém. Peça ao seu mentor, ao seu discipulador. Você tem um discipulador, discipuladora? Conversa com ele. Eu estou visitando algumas coisas da minha vida. Eu queria que você orasse por mim. E eu estou tentando encontrar um significado novo para esses males que aconteceram na minha vida. Ver como que Deus estava presente naquele momento. Se você não tem um discipulador, o pastor está aí. Dá uma ligadinha, manda um WhatsApp, marca um café, vamos conversar. Entendeu? Mas a ideia é que você busque coisas que te fizeram ou pecados que cometeram contra você. Busque compreender como aquilo cooperou para o seu bem e para que você pudesse ser bênção na vida de outras pessoas. Então o desafio é você fazer uma investigação. Na sua oração você pensa, Senhor, eu sofri muito quando aquela pessoa fez isso comigo. E aí talvez você possa perceber se você perdoou de verdade ou não. E talvez você possa ter ali um momento de você liberar esse perdão. Falar, Senhor, eu perdoo em nome de Jesus. Eu assumo o prejuízo e essa pessoa agora não me deve mais nada. Olha, vocês não sabem, eu imagino que a maioria saiba, né? Mas quem ainda não experimentou isso, como é libertador o perdão. Porque assim, você negar perdão a alguém faz com que você ainda seja escravo daquela pessoa. À medida que você não perdoa essa pessoa do mal que ela te fez,
você ainda está escravizado a essa pessoa. Aquela pessoa sempre vai estar figurando na sua mente. Aquela pessoa sempre vai estar causando um constrangimento em você quando ela chega. Mas se você perdoou, você não precisa mais ficar escravo dessa pessoa. Essa pessoa não exerce mais poder sobre você, porque você agora é livre. Perdão é libertador. Muito mais para quem perdoa do que para quem é perdoado. Perdão é muito bom para quem é perdoado, mas é melhor para quem perdoa. Tá bom? Então, que você possa pensar nisso durante essa semana. Se há alguém que você precisa perdoar, você perdoe. Porque é libertador, é um remédio maravilhoso. Eu tive que lidar com situações de pessoas que fizeram muito mal para mim durante a minha vida, principalmente quando eu era novo, que depois de muito tempo percebi que eu não havia assumido o prejuízo. Eu até falava que perdoava, tal, mas sempre me causava incômodo. Para mim só mudou quando eu falei, não, Senhor, é isso. Senhor, abençoe aquela pessoa que fez esse mal para mim. Ainda assim, eu lembro de tudo que aconteceu. Mas eu decidi que isso não vai ter mais poder sobre a minha vida. Eu posso ser livre para seguir em frente, ser ofendido por outras pessoas, ter outras pessoas fazendo mal por mim. E, cara, e Deus está nisso tudo. Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um coração perdoador, tá? Que, de fato, você possa refletir sobre essas palavras ao longo dessa semana.